Vamos lá. Uhum. Boa noite a todos, mais uma vez. Vamos dar continuidade aos nossos estudos. Isso. Hoje, dia 30 de abril, e hoje, nossa leitura inicial já foi feita. Vamos dar início, então, com uma prece inicial. Tá tudo certo? Tá. Amado Mestre, Senhor Jesus, estamos aqui mais uma vez, reunidos em Seu nome, para darmos, Senhor, continuidade aos estudos, aos estudos do Evangelho, aos estudos da doutrina espírita, para que possamos, Senhor, de alguma forma, aprender um pouco mais, adquirindo um pouco mais de conhecimento, para que essa sabedoria, de alguma forma, possa fazer a nossa elevação, o nosso crescimento em moralidade, para que possamos conviver com mais paz, com mais alegria, com os nossos corações mais voltados para Ti sempre. E assim, daremos o início dos estudos desta noite com nosso querido Xaxá, que vai nos falar um pouco sobre o perispírito, um dos princípios básicos da doutrina espírita, à luz do Evangelho de Lá em Jesus. cima, mãe. Graças a É, eu nem procuro. É? Uhum. Então, Não, você tá em Maria. acho que tá ok. Boa noite a todos que eu ainda não falei. Luiz Antônio, Cristiane. A gravação começou hoje depois da leitura. Grava tudo direitinho. Hum. Oh, meu pai do céu. Não. Beleza? Diga, pode começar. Ah, então tá bom. É, vou passar para você como você quer. Consegue compartilhar? Sim, tranquilo aqui. Eu compartilho. Quer dizer, deixa eu ver. Senão Apareceu, eu passo apareceu. você Bom, para ser pessoal, o anfitrião. tá bom. Bom, boa noite a todos. Com quem eu não falei ainda agora, né, antes da começar a gravação. Então, estou falando agora. Sejam todos bem-vindos a mais uma reunião aqui do NEP, Brasília. Mais uma vez agradecendo aí a participação de quem pôde estar presente, né, fisicamente no nosso encontro da semana passada, que foi uma festa, uma alegria muito grande encontrar alguns, reencontrar e encontrar algumas pessoas que a gente só conhece aqui pela telinha, né? Pela telinha. Sobretudo, agradecer o esforço aí da Elba, né? E da Cleusa, que saíram de Goiânia, vieram para cá, e espero que tenham gostado, né, dos bate-papos que nós acabamos fazendo por lá. É, Meus amigos, vamos dar continuidade aqui aos nossos estudos. E nessa proposta, a Cleusa entrando aqui. Cleusa, muito bom vê-la. Então, assim, dando continuidade aos nossos estudos, a gente vai continuar falando aqui sobre os princípios básicos da doutrina espírita à luz do Evangelho de Jesus. Porque, como diria o nosso querido Honório Abreu, a gente não sabe se de fato, né? Se a gente estuda mais ou conhece mais Evangelho estudando a doutrina espírita ou a doutrina espírita estudando o Evangelho de Jesus. A coisa se confunde mesmo, porque a doutrina espírita, ela é o cristianismo redivivo. Então, numa das mensagens que estão no Evangelho segundo o Espiritismo, o próprio Paulo fala que o espírita e o cristão são uma só e a mesma pessoa. Então, a gente se confunde realmente, porque o que Jesus trouxe para nós é o que o Espiritismo prega, estuda, desenvolve. Então, para termos segurança doutrinária evangélica, em termos de estudarmos realmente a mensagem do Cristo, a gente precisa reforçar esses pontos fundamentais da doutrina espírita, tá? E eu vou compartilhar aqui agora
com todos. Deixa eu só dar um e fazer o play. Eu costumo apanhar aqui um pouquinho nessas horas, mas a gente vem de cá, vem de lá. Agora vai. Compartilhar. Vocês estão vendo a minha tela já? Eu só consigo ver vocês aqui. Sim, né? Já. Tá, sim, já está. Excelente. Muito bem. Então tá, perispírito. Naquela ordem das coisas, aqui, vamos lá, dos princípios básicos, né? Ou fundamentais da doutrina espírita, e a gente faz questão de trazer sempre esse panfleto da União Espírita Mineira, que traz para a gente aqui um resumo, né? Ou os 15 princípios básicos, que foi muito trabalhado ao longo dos anos lá pela equipe do Honório Abreu na União Espírita Mineira, né? O Honório era responsável por uma das áreas lá começou lá atrás como área de infância e juventude, e chegou a trabalhar com Cecília Rocha, da FEB, né? Durante muito tempo, viajou bastante aí, difundindo aí o trabalho da Departamento de Infância e Juventude da Federação Espírita Brasileira, e ele atuou muito fortemente num departamento lá de estudo do Evangelho. E aí, em resumo, nós temos 15 princípios básicos. Já falamos de Deus, falamos de Jesus, falamos do Espírito, né, na última reunião online que a gente teve. E nessa sequência, a gente vai falar hoje do perispírito, tá? Todos esses princípios, eles acabam se misturando e se encontrando em algum momento. E hoje a gente vai dar um foco maior aqui na parte do perispírito. Quem quiser me interromper a qualquer momento, fica à vontade, tá, gente? Mas vamos seguir aqui na fé. Então, perispírito. Vamos começar aqui com uma frase, com uma passagem que está de Paulo, né, que está em a primeira carta aos Coríntios, em 15:40, capítulo 15, versículo 40, onde Paulo diz assim: E há corpos celestes e corpos terrestres, mas uma é a glória dos celestes e outra a dos terrestres. Então, Paulo já dá um aviso ali, e é belíssima essa passagem aqui de Coríntios 15:40, um pouquinho antes ali, que ele vai falar sobre a ressurreição. É interessante, muito interessante. E tem vezes, né, que eu me pergunto aonde os nossos irmãos de outras religiões cristãs, né, por que que eles não se focam em algumas partes, né, da, das, do Novo Mandamento, do Novo Testamento, porque às vezes está tão claro lá. É nesse capítulo, mais para o final, que Paulo vai falar sobre a ressurreição. E ele pergunta coisas tipo assim: como é que vocês imaginam que vai ser a ressurreição? Vão voltar no mesmo corpo que já usavam? Não. Olha que coisa, gente. Olha que coisa interessante. E ele começa a explicar aqui que existe uma diferença de um corpo terrestre e o que ele chama aqui de corpo celeste. Mais na frente ele vai falar de outras coisas, né? De corpo material, corpo animal, corpo espiritual. O capítulo é fantástico. E a gente pode até, se for o caso, abrir a Bíblia aqui para a gente falar dele depois. Mas, para tratar do assunto perispírito, a gente traz esse ponto aqui agora. Então, só para ilustrar, mas vamos seguir. Em O Livro dos Espíritos, na introdução, em várias outras partes, mas vamos pegar só a introdução, onde Kardec traz para nós que o laço ou perispírito que prende ao corpo o espírito, nós estamos falando do espírito com S maiúsculo, aquilo que a gente conversou na última reunião nossa, né? Que já estamos falando do espírito como um princípio inteligente individualizado. Tá? Então já é um espírito que tem desenvolvida, né, a consciência, já está com a consciência desperta. Não quer dizer que está usando bem, né, a consciência, mas o espírito com a consciência desperta já,
ele está falando dele aqui. O laço ou perispírito, que prende ao corpo o espírito, é uma espécie de envoltório semimaterial. Faltou aqui as outras aspas, né? A morte é a destruição do invólucro mais grosseiro, o corpo. O espírito conserva o segundo, que seria o perispírito, que lhe constitui um corpo etéreo, invisível para nós no estado normal, porém que pode tornar-se acidentalmente, né, casualmente, visível e mesmo tangível, como sucede nos fenômenos das aparições. Então, eu acredito que nós aqui estamos, né, escolados em doutrina espírita, estudamos muito esse ponto aqui, mas nós vamos reforçar. Nós vamos reforçar. Para quê? Para que a gente não caia em enganos, em engodos, né? Numa fé que não é raciocinada, uma fé mais cega. Quando a gente for estudar o Evangelho de Jesus e ver essa questão das aparições, sabe? E desde o Velho Testamento a gente vê que espíritos aparecem, né? Então nós temos os encarnados, os com corpo de carne, e em vários momentos a gente vê um anjo falando, aparecendo em sonho, ou aparecendo para a pessoa, num fenômeno de vidência. Enfim, isso não é um privilégio da doutrina espírita, ter aparições, seja tangível, né, materialmente falando, você pode tocar, seja visível, ou seja, só ver e às vezes nem todos veem. Só quem tem um grau de evidência maior, menor, tal, enfim. Então não é um privilégio nosso ter essa questão de aparições. Mas Kardec está trazendo aqui para a gente que existe um laço ou perispírito. Não confundamos, né, com, com um laço que prende o espírito ao corpo, que a gente vê isso, sobretudo nas obras de André Luiz. Não estamos falando desse lacinho, né? Que enquanto a gente está com vida, o espírito está ligado ao corpo. Estamos falando do perispírito, né? Que dele também se desmembra esse lacinho que prende ao corpo e tudo mais. Então, quando existe a morte do corpo, né? É o corpo que vai, acabou, expirou. Por isso que Paulo, com certeza, já um pouco consciente, ciente dessa questão de um corpo espiritual, ele fala que a gente não vai voltar um corpo no mesmo corpo, né? Qual a diferença? Ele começa a explicar que semeia no corpo animal, mas tem um outro corpo espiritual, vai falar do, do, do nascimento em Adão, ou do corpo em Adão, digamos assim, o primeiro Adão, para depois terminar no corpo do segundo Adão. Então ele fala do homem no seu princípio aqui como em termos de matéria, para depois o homem já desprendido dessa matéria. É interessante. Não, não são os espíritas que estão falando isso. Quem está falando isso é Paulo de Tarso. Uma pessoa incrível, né? Incrível naquela época ele ter esse conhecimento. Só que, claro, ele traz alguns conceitos e algumas palavras que eram o que cabia à época. Nem ele mesmo tinha conhecimento de palavras outras. Então, ele explicava da forma que dava para ele, né? Que dava para ele se expressar. Então, Kardec traz essa mensagem aqui, essa está na introdução do Livro dos Espíritos, falando desse corpo que poderia chamar de corpo etéreo, um corpo etéreo, um envoltório semimaterial, que mais na frente a gente vai entender como quintessenciado, não é o espírito, é o perispírito, tá? Vamos seguir, porque além de Kardec, a gente vai trazer coisas aqui de pessoas que não são espíritas, são estudiosos da Bíblia, como a gente trouxe da última nossa reunião. Vamos trazer aqui o Wycliffe de novo no dicionário bíblico, porque o dicionário de John Davis, que a gente usa bastante, ele tem uma série de verbetes e tudo mais, vocábulos, mas alguns não têm. Então, o Wycliffe, ele fala sobre o perispírito, só que não com essa palavra, né? Com esse termo. Ele usa outra, né? Então, o Wycliffe, lá no dicionário bíblico,
na quarta edição, e tal, ele vai dizer do corpo espiritual. Ele escreve assim, corpo espiritual. Olha a definição, gente. Olha a definição. Nós vamos ler aqui, né? Vamos no literal, que é para a gente entender como é que esses estudiosos da Bíblia, estamos falando de tempos e tempos atrás, eles estudavam esse assunto. Então, corpo espiritual. Em sua discussão clássica sobre a ressurreição, Paulo fala da questão da natureza do corpo da ressurreição. É isso. Está lá em Coríntios, a partir do capítulo 15 e a partir do 35. Vai até o 49, né? Nós trouxemos aqui o 40. Então, há uma discussão clássica. Ele está falando ali para a comunidade de Corinto, né? A comunidade da Abigail, da noiva eterna dele, da comunidade de Estevão, do Gesiel. Então, para quem ele tinha um apreço, assim, um carinho muito grande, várias das cartas dele, lindas, conceitos maravilhosos, ele conversa com a comunidade de Corinto. Então, nessa discussão, entra a questão da natureza do corpo da ressurreição. Como é que vai se dar essa ressurreição? A turma do Wycliffe continua. O corpo desta vida é chamado de corpo natural ou corpo animal. O corpo desta vida, a que a gente está hoje, né? É um corpo natural ou um corpo animal. Um membro da classe de corpos conhecidos como corpos terrestres. Está lá, em 1540. Foi o que a gente leu aqui. Corpos celestes, corpos terrestres. Então, nossa vida, temos o corpo natural, corpo animal, corpo terrestre. Continua Wycliffe. Em outras palavras, é um corpo que é adaptado à vida como ela é realmente vivida nesta terra. O corpo natural está sujeito à corrupção. A corrupção. Não estamos falando da corrupção moral, gente, né? Estamos falando da corrupção do corpo em si, enfim, entrar em colapso e uma série de outras questões do corpo material. O corpo natural está sujeito à corrupção, à falta de honra, à fraqueza e à morte. Em resumo, é feito a imagem, desculpa aqui o erro de português, a imagem do homem terreno, Adão. Por isso que Paulo vai citar lá que esse corpo animal, esse corpo natural, esse corpo terrestre, é a imagem do Adão, do primeiro Adão. Ele fala desse jeito, primeiro Adão e depois o segundo Adão, tá? Esse é um corpo que a gente conhece. Gente, é, o corpo é maravilhoso, é perfeito, né? Quem é da área da medicina, então, pelo amor de Deus, sabe disso. É uma coisa fantástica. Que a ciência tenta explicar um monte de coisa, mas, enfim, ainda está longe de descobrir a real, né? Mas, assim, é um corpo super, hiper perecível. Vocês estavam comentando aqui, desculpa, gente, quem não estava aí na gravação anterior, né? Um pouco antes da gravação, a gente estava aqui no bate-papo comentando sobre gripe, né? Alguém já vacinou, estamos na onda de gripe de novo, e tem a vacina, graças a Deus, né? Mas, gente, basta uma gripe para derrubar, para acabar, para chegar a essa morte aqui do corpo. Basta uma gripe maltratada, mal curada, enfim, que a gente é fraco, é frágil, é frágil. Então, nosso corpo, ele é assim, corruptível, é fraco às vezes, é, e morre, e morre. Então tá, estamos falando da coisa física aqui. Vamos seguir. Em contraste, o corpo de ressurreição é um corpo espiritual. Alguém quer falar? Escutei um barulho. Não, né, Denise? Pode seguir, né? Não, Acho que é o é João microfone. Marcos. João Marcos que Ah, tá. entrou. Legal, legal. Boa noite, Vamos seguir. João. Seja bem-vindo, João. Vamos lá. Então, assim, em contraste, né, essa coisa do material, o corpo que se fala da ressurreição, olha que coisa interessante, é um corpo espiritual. Por aí a gente já pode, né, já pararia aqui para dizer, gente, existe o corpo espiritual, né? Não é o corpo perecível que já morreu e não volta mais.
nós estamos falando de um corpo que na ressurreição, ou da ressurreição, será um corpo espiritual. Isso nesse conceito da ressurreição, né, que os antigos tinham, e que até alguns atualmente têm, né? O que provavelmente significa que é transformado e governado pelo Espírito. Olha que coisa, gente. E desta forma, adequado às condições do céu e da eternidade. Gente, é Wycliffe e sua equipe, né? Charles, Howard, John e companhia, falando, não é a doutrina espírita falando. Olha que coisa interessante, olha o conceito, que esse corpo da ressurreição é um corpo espiritual que provavelmente ele é transformado, governado pelo Espírito. Pelo Espírito. Olha a similaridade, né, do conceito para o que a gente aprende na doutrina espírita. Adequado às condições do céu, o que é o céu, né? E da eternidade. Então, não é corpo material. Falando da ressurreição, não é corpo material, é um corpo espiritual. Continua. Consequentemente, esse corpo espiritual, ele é incorruptível. É incorruptível, tá? Não se corrompe. Crescido em glória e em poder. Então, esse corpo espiritual, ele é maior em glória, em poder. Ele é diferente do corpo material. Não mais sujeito à morte. Não morre. Então, existe um corpo material. Acompanhando ele, existe um corpo espiritual. Eu estou falando, gente, coisa que está no Evangelho de Jesus. Está lá no Novo Testamento, está com Paulo, e os estudiosos da Bíblia estão dizendo isso aqui. Então, existe um corpo material e existe um corpo espiritual. O que vai ressuscitar, né, é o corpo espiritual. E esse corpo espiritual é muito maior em poder e glória. Em resumo, levará a imagem de Cristo, o celestial. Está lá em 15, 42 a 54. Paulo continua lá em Coríntios. Isso não significa que existem dois corpos distintos. Olha que coisinha fantástica também. Porque há uma continuidade incorruptível entre o corpo natural e o espiritual, apesar das diferenças entre eles. Não estamos falando de diferenças físicas, assim, fisionômicas. Vamos colocar assim melhor, tá? A física existe no seguinte sentido: um é mais grosseiro, o outro é mais sutil. Mas olha que coisa, eu acho assim fantástico essas coisas. Quando a gente descobre que os outros já estudavam assim, eu acho fantástico. Porque há uma continuidade entre o corpo natural e o espiritual. Então, tem uma similaridade, tem uma continuidade e continua. Ele pede para confrontar aqui com Filipenses, enfim, com o que está escrito em 36, que é onde ele começa a falar um pouco desse assunto, né, o 15, 36. Seguindo. Opa, não foi, agora vai. Como o corpo ressuscitado de Cristo, talvez algo de suas características específicas possa ser discernido em Lucas 29, 24, 29 a 43. Olha que interessante, ele já começa a falar do corpo ressuscitado do Cristo. Como o corpo ressuscitado de Cristo, talvez algo de suas características possam ser discernido em Lucas. Convido a gente a ir lá em Lucas. Não dá tempo a gente fazer todo esse, né, buscar essas referências cruzadas. Mas fica a dica aqui, esse material vai ser disponibilizado para que as pessoas possam pesquisar. Mas a imagem é incompleta e confusa e está além do campo da nossa experiência e compreensão atual. Então existe uma imagem que Lucas traz para a gente, está lá em 24 e tal, mas é incompleta, é confusa até, o próprio Wycliffe e a equipe estão dizendo. Então, foge do que a gente conhece ou conhecia, né? Da compreensão das coisas. Mas está lá. Tem imagens para que a gente possa trabalhar. E hoje, com a doutrina espírita, explicando um pouco mais sobre essa questão do corpo psicossomático, né? No dizer de André Luiz, a gente consegue, muito provavelmente, compreender melhor. Mas a gente tem que fazer um esforço, né? Não só de fé, gente, porque isso aqui extrapola a fé.
Quem fala isso são os espíritos no livro dos espíritos, quando vai tratar do assunto. Extrapola a fé. E nós vamos explicar um pouquinho mais já já, por que extrapola a fé. Dando um spoilerzinho, é porque é baseado na experiência, tanto de quem estudou esse assunto, como hoje em dia, quando a gente tem mensagens, não tem, assim, notícias de irmãos que já desencarnaram, que já passaram dessa vida para outra. Nós vamos comentar já já mais, tá? Bom, se paramos com Wycliffe aqui, eu acho muito bacana, porque vai muito na linha do que a doutrina espírita explica. E explica melhor, tá? Porque tem mais elementos. Parou-se, Kardec e companhia pararam para estudar os fenômenos, tá? Vamos lá. Temos que relembrar esse ponto aqui que a gente já falou na aula passada sobre o espírito, que são os elementos gerais do universo. Então isso aqui tem que ficar muito massificado, né, em nós e pacificado. Temos que fazer as pazes com esse assunto aqui, que são os elementos gerais do universo. Então, temos Deus como criador de todas as coisas, criador incriado, que existe de todo sempre. Como? Porque mistérios de Deus, da divindade, mas pelos atributos de Deus ou pela obra a gente entende o autor. Então Deus é Deus. Criou suas leis e segue a vida, tá? E, como foi falado, ele criou o princípio espiritual como criou o princípio material, né? Sendo assim, o espírito sendo o princípio espiritual e a matéria como o princípio material. Gente, simples, o que não é espírito, no sentido primitivo da coisa, no sentido primário da coisa, espírito como princípio inteligente do universo, sabe, aquele ezinho minúsculo lá do começo de tudo, o que não é isso é matéria, ou é do princípio material. Então a matéria ela tem formas e, enfim, se divide, se transforma em milhares de outras coisas, mas não é espírito. Do princípio material, nós temos aí o fluido cósmico universal. Desse fluido cósmico universal ou desse princípio material, nós temos o perispírito. Nós temos o corpo, nós temos a matéria, mais grosseira, menos grosseira, tal, mas é matéria. Então, é disso aqui tudo, princípio material, que vem o perispírito, tá? Dito isso, vamos a Kardec. Cadê? Aqui. Em O Livro dos Espíritos, na pergunta 93, Kardec diz assim: o espírito, propriamente dito, vive a descoberto ou, como pretendem alguns, envolvido por alguma substância? Como dizem alguns, né? Ou como pretendem alguns, envolvidos por alguma substância. Então, esse espírito que a gente não consegue ver ou entender, é luz, enfim, é energia. Para nós é alguma coisa, para vocês, os espíritos falam assim, não é nada, ou vocês não conseguem ver, entender e tudo mais. Kardec pergunta, esse espírito, ele vive descoberto, né? Espírito já com a consciência desperta, já, enfim, ou tem algo que envolve ele? Aqui começam os conceitos do perispírito. Respondem os espíritos. O espírito é envolvido por uma substância que é vaporosa para ti, mas ainda bastante grosseira para nós. Suficientemente vaporosa, entretanto, para que ele possa elevar-se na atmosfera e transportar-se para onde quiser. Então, ele é envolvido por uma substância vaporosa para nós, né? Então, se a gente tentasse
buscar entender o que é o perispírito, que envolve o espírito, é algo, né? A gente tira pelo ectoplasma. Tem um livro chamado Materializações Luminosas, são dois, um do Rafael Ranieri, mais antigo, e tem um do Dante Labate, que fala das materializações que ocorreram em Belo Horizonte. O Dante mais em Belo Horizonte, o Ranieri fala também de Belo Horizonte e do Rio de Janeiro. E ele vai falar do ectoplasma. No livro do Dante, fala do ectoplasma, e o José Grosso, o espírito José Grosso, explica, numa das reuniões, o que é o ectoplasma, né? Como é que ele é formado e tudo mais. Quem assistiu a esses fenômenos de materialização, quando a gente pensa em ectoplasma, que a gente tem até fotos na internet, do ectoplasma sendo expelido, saindo do médium pelos poros, pelas narinas e coisa e tal, em que os espíritos pegam aquele ectoplasma e se materializam, né? A descrição é de uma substância vaporosa. Então, quem vê a foto, tá lá cheio de fotos, né? Na internet tem, se vocês procurarem aí, você vai ver o Chico, né, do lado de um médium, onde está saindo assim, pelo nariz, pela boca, uma coisa leitosa, assim. Quem vê pela foto pensa assim, ah, parece uma coisa mais grossa, tá? Um líquido. Não, é vapor. Tudo vaporoso, tá? Então, isso é uma ideia bem pálida do que seria esse perispírito, tá? É uma substância vaporosa para nós. Para eles, para os espíritos, é uma coisa grosseira, porque é matéria. Então é uma coisa grosseira. Os espíritos, sobretudo superiores, veem aquilo como uma matéria, como se fosse uma parede para nós, sabe, aqui na Terra. Então, mas para eles, enfim, é uma coisa mais grosseira, né? Mas mesmo sendo bastante grosseira, como está dizendo aqui, ela é tão suficientemente vaporosa, como eles falam, que elas podem se elevar na atmosfera. Nós temos uma lei, gente, da gravidade, né? Essa lei nos empurra para baixo, né? Nos segura aqui em termos de matéria. Mas aqui é um tipo de matéria que consegue se opor a isso, consegue se elevar acima da atmosfera. Tem uma outra pergunta no Livro dos Espíritos? Ah, tem um comentário de Kardec. Como a semente de um fruto é envolvida pelo perisperma, o espírito propriamente dito é revestido de um envoltório que, por comparação, se pode chamar de perispírito. Então, essa é uma palavra criada pela doutrina espírita, por Kardec. O perispírito. Usou como exemplo o perisperma, né? A camadazinha fininha que envolve ali uma semente, para chamar essa mesma camadinha que envolve o espírito de perispírito. Vamos seguindo firme, que vai dar certo. De onde tira o espírito o envoltório semimaterial? Muito bem. O espírito tem algo que o envolve, que é sutil, né? Que é muito semimaterial, como foi falado, vaporoso, tá, tá, tá. De onde é que ele tira isso? Então, todo espírito, com Ezinho maiúsculo, gente, ele tem um perispírito, ele tem essa substância que envolve. De onde é que tira isso? Para nós espíritos que já estudamos, a resposta é clássica e clara, mas nós vamos ver o que os espíritos falam. Do fluido de cada globo. Há muitas moradas na casa do Pai, Jesus já alertou isso. A ciência mostra que existem planetas e planetas e planetas, né? E estão buscando vida aí onde é que tem vida ou teve vida. Um dia desses, umas 2 semanas, saiu a notícia de um planeta B, alguma coisa, esqueci aqui a sigla que deram, que viram, né, através de um telescópio, um determinado, enfim, uma determinada matéria lá que dava a entender que teve vida em algum momento naquele planeta. Então, olha, existe vida, micro-vidas, enfim, existe alguma vida do lado fora aqui do nosso planeta. A ciência já fala isso, né? Jesus já disse que existem muitas moradas na casa do Pai. A doutrina espírita trouxe enormes exemplos de
das vidas inúmeras que existem fora daqui. De cada globo que está envolvido nesse fluido cósmico universal, que é matéria, o espírito tira desse globo que ele habita o fluido que vai servir como perispírito para ele. Então, é por isso que ele não é o mesmo em todos os mundos. Quem? O espírito não, está falando do perispírito. Não é igual em todos os mundos. Passando de um mundo para outro, o espírito muda de envoltório como mudais de roupa. Explicação clássica que a gente dá até para nas aulinhas de evangelização, né? Infantil, infanto-juvenil. Ó, você vai para um outro lugar, você tem que mudar de roupa, porque lá é mais frio, é mais quente, é assim, é assado, o costume é outro, enfim. Né? Então, quem vem lá do Nordeste, de algumas cidades lá, que eu já morei, eu sou de lá do Nordeste, já morei em cidades com uma temperatura muito quente, né? É, quando vem para cá, começa a descer um pouquinho, vai mais para o sul, não adianta eu botar uma camisa simples, talvez eu tenha que me vestir, né, um pouco melhor, porque senão eu vou passar frio. Vai mudar de país, né? Eu já passei essa experiência de não levar roupa muito adequada e, meu Deus do céu, congelou tudo, né? Os lábios, então, coisa, meu Deus, que absurdo. Confiando que nordestino, cabra macho, não sinto frio em lugar nenhum. Ai, Jesus, passei uns perrengues, viu, gente? Mas, da mesma forma que a gente tem que se adaptar, se adequar a determinados ambientes, em termos de perispírito, a gente precisa de um fluido mais adequado àquela morada em que a gente vai estagiar. Se estamos no planeta Terra, o perispírito é um. Se vamos para Marte, muito provavelmente o perispírito é outro. Se vamos para mundos outros aí, a gente tem que vestir uma roupinha, né, desse sentido de veste, para poder atuar melhor nesse mundo. No livro Depois da Morte, de Leon Denis, um grande filósofo, estudioso da doutrina espírita, um continuador, porque ele era mais novo que Kardec. Ele tem uma série de livros, né? Enfim, muitos já conhecem, o problema do ser, do destino, da dor e tudo mais. Depois da morte, ele vai trazer para a gente, lá no capítulo 21, vai falar sobre o perispírito ou corpo espiritual. Eu trouxe Leon Denis, porque tem vários outros autores, o próprio Kardec, outros livros, né? A Gênese fala bastante, a Gênese de Kardec, e tem os livros, né, subsidiários da doutrina, falam belíssimamente. Mas eu trouxe o Leon Denis, porque ele consegue passar assim, umas informações com uma clareza fantástica. Então, nesse capítulo, ele fala assim: ó, a alma está durante a vida material, assim como depois da morte, revestida constantemente de um envoltório fluídico, mais ou menos sutil e etéreo, que Allan Kardec denominou perispírito ou corpo espiritual. Tanto aqui, encarnados, quanto desencarnados, esse fluido, esse revestimento, ele continua mais sutil ou mais etéreo, mais grosseiro ou não, mas continua com a gente. Não importa. Estamos acompanhando dele. Olha o perispírito, olha o perisperma. Então, corpo, perispírito, espírito. Sempre nos acompanha. Desencarnados, mesma coisa. Como participa simultaneamente da alma e do corpo material, o perispírito serve de intermediário entre ambos. Transmite à alma as impressões dos sentidos e comunica ao corpo as vontades do espírito. Olha o meio de comunicação, gente. Olha a importância do perispírito, tá? Porque é ele que vai trazer essas impressões dos sentidos, né? Vai levar a nossa alma. Se passei pela experiência aqui no corpo físico, como é que transmite isso para a alma? A perispírito. É ele que faz esse trabalho, é o liame entre os dois. E comunica ao corpo as vontades do espírito. Então, o corpo reage aos comandos que o espírito dá. Ele está falando sempre em alma aqui, gente, porque lembrando, alma, espírito encarnado. Enquanto o espírito está encarnado, denominamos de alma.
os judeus antigos, na época de Jesus, também tinham o mesmo conceito. Então, a alma é o espírito encarnado, tá? Seguindo, diz Leon Denis, no momento da morte, destaca-se da matéria tangível, abandona o corpo às decomposições do túmulo, porém, inseparável da alma, conserva a forma exterior da personalidade desta. Pronto, vamos chegar num ponto aqui que eu falei que ia voltar nesse assunto. Desencarnou, sabe? É uma coisa. Quando Kardec vai falar sobre desencarnação no Livro dos Espíritos, os Espíritos são claros. Kardec pergunta: dói desencarnar? Eles falam: não, não existe dor no desencarne. Existe dor, sofrimento no corpo que ainda está vivo. Mas desencarnou, o momento do desencarne, não existe dor. Existe uma série de outras coisas, né, gente? Quando a gente está muito apegado à matéria, às coisas do mundo, a gente não quer se libertar, aí há um sofrimento. É isso que eles falam. Tá? Os espíritos são desse jeito, bem categóricos. Mas não existe a dor nesse momento de transição. Vamos falar aqui, dor, desculpa, morte, morreu o corpo. A matéria sai, destaca-se, né, da matéria tangível, cortam-se os laços, né, é, e não é abrupto, os espíritos falam isso, não é abrupto, existe todo um trabalho, né, eles até falam, não é uma ruptura, sabe, de repente, mas não, simplesmente a coisa se destaca e pronto, morre, né, se liberta. Abandona o corpo à decomposição em túmulo, mas fica inseparável a alma, conserva a forma. Chega num ponto, que aí é onde eu falei que passa a ser mais do que fé, sabe? Que é uma coisa a gente acreditar, nossa, eu acredito na alma, no espírito, que vai, que continua e tudo mais. Mas vai além da fé. Porque o perispírito conserva a forma exterior da personalidade da alma lá do corpo lá que foi. É desta forma que a gente tem certeza da individualidade do ser. Cai por terra aquele negócio, era fulano que desencarnou, voltou para o todo, voltou para Deus no todo que tem, perdeu a individualidade. Esquece, não existe isso, o panteísmo, sabe? Não tem. Como é que a gente sabe disso? Porque os espíritos, quando voltam, eles se apresentam com determinada forma. A doutrina que fala isso. Ela fala, ela estuda. Mas as aparições lá no Velho Testamento, no Novo Testamento, eram individuais. Não era assim, é o mesmo Espírito para tudo. Não, é o Espírito Santo, que a gente já estudou isso aqui, gente. Espírito Santo são os Espíritos que cooperam com Cristo desde o começo da humanidade terrestre, aqui na Terra, né? Aqui na Terra. Mas aparecia o anjo tal, o fulano, o cicrano. Aparecia fulano, cicrano. Então, aí os espíritos falam isso na pergunta, eu esqueci o número da pergunta aqui, 155, não sei, que vai falar sobre desencarnação, né, que extrapola a fé. Porque fulano ele dá indícios de quem foi, ele aparece como foi ou como era, né? E as pessoas conseguem conectar e dizer assim, nossa, é fulano. Tá bom. Alguém pode dizer assim, não, mas é parecido, mas não é bem, não é igual, né? Porque a pessoa desencarna, às vezes aparece depois de um tempo, já pô, peraí, mas ele tinha cabelo, agora não tem mais, ou ele não tinha cabelo, agora tem. Como é que é isso, né? Mas ele pega e fala coisas que só você sabia. Então, extrapola a fé, gente. Aí vamos vide as cartas maravilhosas das mães, né? E dos filhos que mandavam para as mães lá de Chico Xavier, gente. O pessoal fazia caravanas para Uberaba, né, para poder tentar ver se conseguia um recado de alguém, de um parente que desencarnou. E não era rápido, né? A gente sabe. Tinha gente que ia lá várias vezes no Chico. Na última, eu estava desistindo já. Aí vem a carta do filhinho. Mãezinha fulaninha. Aí começa um apelidinho. Ué, só ele que me chamava assim. Aí começa a dar, sabe, detalhes. Falar de coisas e tal. Fala de nomes, a pessoa fica assim, gente, mas não conheço essa pessoa.
é que o meu bisavô fulano. Não, seu bisavô não era esse, mas era como ele era chamado. Aí começa a identificar coisas que fala assim, gente, não tem como a pessoa saber disso, né? Sendo que era uma coisa de intimidade. Então, gente, não é só a questão física, são a questão dos detalhes, tá? Então, a alma, desculpa, o perispírito, ele conserva a forma exterior. Vamos seguir. Continua Leon Denis. O perispírito é, pois, um organismo fluídico. É a forma preexistente e sobrevivente do ser humano, sobre o qual se modela o envoltório carnal, como uma veste dupla e invisível, constituída de matéria quintessenciada. Não é o espírito. Nunca confundamos, como muitos já se confundiram no movimento espírita, de que o espírito é matéria quintessenciada, porque está no livro dos espíritos. Não, ele está falando do espírito com o perispírito. Então, esse perispírito é uma matéria quintessenciada, tá? Que atravessa todos os corpos, por mais impenetráveis que estes nos pareçam. Segue mais. É o perispírito o que garante a manutenção da estrutura humana e dos traços fisionômicos, e isto em todas as épocas da vida, desde o nascimento até a morte. Exerce assim a ação de uma forma, de um molde contrátil e expansível, sobre a qual as moléculas vão incorporar-se. Então, as moléculas do corpo vão incorporar-se a essa matéria vaporosa que envolve, que às vezes se contrai, que às vezes expande, relaxa quando está dormindo, sabe? A gente tem a emancipação da alma, né? Por isso que a gente sonha, por isso que a gente viaja, viagens astrais aí maravilhosas, né? Por isso que esse perispírito, esse espírito, né? Ele volta ao corpo imediatamente se a pessoa, Kardec pergunta isso, né? Se a pessoa tem uma morte iminente ali, né? E está dormindo, o espírito está emancipado, ele vai embora e lá mesmo já fica? Não, ele volta imediatamente. Ninguém morre com o espírito distante, gente. É incrível, né? Engraçado isso. Engraçado. O espírito sempre volta nesse momento crucial da morte. E aí, todo mundo firme, né? Aguentamos até aqui. Para poder a gente entender o que está escrito na Bíblia. Sobretudo quando vai se falar de aparições, para a gente acabar com fantasias, com ilusões, né? Com aquela coisa de milagrosa, de fantástico. Não, temos que procurar entender, né? As coisas que estão lá descritas, que a gente tem por, nossa, que fantástico, que lindo. Não existe explicação para tudo isso. Existe explicação. E na Bíblia, a gente vai trazer alguns itens aqui, alguns trechos, poucos que eu trouxe aqui, mas depois a gente mostra mais alguns, né? Tem uma listinha ao final. E a gente vai começar por Mateus 17:3, que é aquele fenômeno da transfiguração. Então, quando a gente escutar, ver, né, desculpa, ler sobre as passagens evangélicas e ver alguma aparição, né, nós estamos vendo o perispírito. Espírito com perispírito. O espírito puramente, na sua essência, a gente não vai conseguir ver. Não vai conseguir ver. O perispírito, ele, uma vez que a gente toma posse dele, né? Desde quando a gente se individualiza, né? O espírito individualizado e tal, a gente vai com ele, vamos juntos, ad eterno, até o ponto um dia de se confundir, o espírito com o perispírito, a coisa meio que se fundem, se confundem. Olha que coisa maravilhosa. Então, quando a gente lê falando de aparições, a gente está falando do perispírito. Eis que lhes Elias falando com ele. Trouxe só essa partezinha, tem toda a história da transfiguração, Jesus sobe ao monte, Pedro, Tiago e João, os dois irmãos, Tiago e João, ao chão, ao sono, deitado, dormindo, e eis que Jesus sobe para orar, ele fica umas vestes iluminadas, as vestes de Jesus,
e aparece Moisés e Elias. Aparece Moisés e Elias. E depois é falado, né, sobre, enfim, já tem outro conceito aí, que é o conceito da reencarnação, porque Elias, João Batista era o Elias que haveria de vir e tudo mais. Mas ali, e ali já tinha desencarnado o João Batista, né, a mando do Herodes. Mas nesse momento da transfiguração, em que Jesus ficou com as vestes bem alvas, como diz lá, apareceu do lado dele Moisés e Elias. Como é que aqueles sabiam, né, sabiam que eram Moisés e que eram Elias? Sabe? Fisicamente, tinha uma foto, um retrato, tinha uma estatuazinha deles, ou era uma tradição oral que era passando mais ou menos como é que era, enfim. Foi uma intuição, né? Jesus deu a saber, ó, isso aqui é Elias, isso aqui é Moisés. Nossa, quer que a gente faça 3 tendas aqui, um para cada um, você, né, o Moisés e Elias e tudo mais. Então isso aqui é um fenômeno muito falado na doutrina espírita para citar a questão da aparição do perispírito, do perispírito. Tem toda uma história muito bonita, continua ali falando desse encontro de Jesus com Moisés e com Elias, né? Muita gente associa as alianças, né? A primeira aliança, enfim. Os comentaristas aqui na tradução ecumênica da Bíblia, né, da TEB, eles fazem mil teorias ali sobre o porquê de estar ali Moisés e Elias. De fato, só Jesus vai saber, né? Por quê? Vamos seguindo aqui. Aqui tem outra que é uma parábola lindíssima, lindíssima, em que Jesus manda convidar todos, manda convidar alguns, né? Primeiro, as pessoas vão convidar uns e outros para a festa de núpcias, para a festa de núpcias, né? E eis que aparece aqui uma pessoa que não estava trajado convenientemente. E o rei, entrando para ver os convidados, pois que convidou, viu ali um homem que não estava trajado com a veste de núpcias. E disse-lhe: Amigo, como entraste aqui, não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. Então, Jesus conta a história, fala que pediu que tirassem ele de lá, lançassem nas trevas exteriores, né? Ali haveria pranto e ranger de dente, coisa e tal. Ele não estava ali com a roupa preparada para aquele banquete, para aquele momento ali das núpcias, né? Desse festa de casamentos ali entre o que Jesus representa, né? O noivo. Jesus representa o noivo e a terra, a noiva. O noivo e a noiva. O que seriam essas vestes? Na, no estudo que a gente faz do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita, nós estamos falando do perispírito. É o momento em que a gente tenta até enganar, mas não consegue enganar os espíritos superiores. Não consegue. Porque a nossa veste, o nosso perispírito, ele está mostrando quem nós somos. Porque o perispírito ele vai guardar todo o nosso histórico, todo o nosso histórico, a nossa memória, as coisas que a gente fez, que a gente, enfim, a gente aparece e não consegue se disfarçar botando uma veste nupcial sem ter angariado o direito de ter, de usar. Como, amigo, como entraste aqui não tendo veste nupcial? Era claro, nítido, notório. Eles não estavam com a roupa, ele não estava com a roupa, então não estava com o perispírito, digamos assim, o mais purificado possível para poder merecer estar naquele banquete com Jesus. Vamos seguindo. Tem outra passagem que está lá em Marcos, capítulo 16, versículo 9, que em Marcos trata da ressurreição do Cristo, né?
E Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, faltou uma crase aqui, né? Da qual tinha expulsado 7 demônios. Então a história a gente conhece. Maria foi, estava muito saudosa, foi ter com Cristo lá, né, onde ele estava sepultado, e a pedra estava vazia, não tinha ninguém, o corpo não estava lá. E de repente Jesus aparece. Estou resumindo aqui a história. Apareceu primeiro para ela. Então Jesus aparece, porque desde o capítulo 15, versículo não sei qual lá, Jesus está desaparecido. Enfim, ele não foi crucificado, foi levado e não se fala mais assim, não aparece mais ali. E ele apareceu ali naquele momento. Então houve a ressurreição no terceiro dia, né? O que que apareceu, gente? O corpo pereceu, o corpo morreu. Então o que que aparece ali? É o perispírito, Jesus, que conhecia muito das leis de Deus, né? Foi co-criador do planeta Terra, segundo Emmanuel, segundo a doutrina espírita, é o governador espiritual do planeta, que já é planeta Terra há mais de não sei quantos bilhões de anos, então ele conhecia desses fenômenos. O corpo, a teoria melhor que a gente tem é que ele sumiu mesmo com o corpo, graças a Deus, porque senão a gente ia ter romaria até hoje, né, atrás do corpo dele. Imagine uma terra onde está o corpo de Jesus Cristo. Nossa Senhora, nem sei se estaria mais lá. Mas ele aparece em perispírito. Porque ele tinha dito, ele mesmo tinha dito, que estava escrito que ao terceiro dia ele seria entregue, iam fazer o que queriam com ele, e ao terceiro dia o Cristo ressuscitaria. Então ele falou isso lá em Mateus 17, alguma coisa, ele já comentava isso, e lá em Oséias fala isso, Isaías cita alguma coisa, nós temos o próprio Salmos que dá uma ideia de que haveria esse momento. Então, ressuscitou. Aí é onde o Paulo de Tarso vai estudar esse negócio da ressurreição lá em Coríntios, que a gente abriu esse estudo aqui hoje. Há uma discussão sobre que tipo de corpo é esse. Jesus foi um dos que voltou, ou o primeiro, vamos colocar assim, a ressuscitar dentre os mortos. Ele ressuscitou Lázaro, a filha de Jairo e tudo mais, mas ali é um pouquinho diferente, que eles voltaram no próprio corpo. Um fenômeno que a doutrina explica muito bem hoje, a própria ciência, né, que o corpo chega num nível mínimo ali de vitalidade que parece que está morto. E aí depois volta, ressuscitou. Aqui não, gente. Aqui nós estamos falando de um corpo espiritual. Não é o corpo terrestre. Esses espíritos, as aparições diversas, estão relacionadas ao corpo espiritual. Ou seja, o espírito está desencarnado. É o espírito com seu perispírito. Na forma que o espírito estava. Tá? Então, ele apareceu primeiro a Maria Madalena. Em Lucas 24, 36, ele vai e se apresenta aos apóstolos, porque a Madalena foi lá, falou, eles não acreditaram. Jesus aparece de repente na sala. A sala estava trancada, onde estavam lá os 11. Judas tinha suicidado, né? Estavam os 11, não acreditaram, e ele vem, aparece, ó. E falando eles destas coisas, os 11 estavam conversando, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Então a gente vai ver aqui nesse capítulo, nessa parte, que Jesus se apresenta. Mesmo assim, alguns ficam reticentes. Caramba, parece com ele. Mas é ele. Tanto é que fala assim: eles viram e pensaram que era um espírito. Olha que coisa. Tá na Bíblia, gente. Olha que engraçado. Tá na Bíblia. Que era um espírito. E ele fala: não vês que sou eu? Olha as chagas. Aí mostra a mão as mãos e os pés.
olha o perispírito mantendo uma forma, né, que estava ali na sua última encarnação. Jesus foi crucificado, cravejado, cravejado com pregos, pés, mãos. Existiam chagas. E ele fez questão de se manter assim. Ele podia ter feito de outra forma? Claro que podia, né, gente? Nós estamos falando do Mestre Jesus, né? Mas ele pega e se apresenta, olha aqui. Aí eles começam a acreditar. Ainda assim ficam em dúvida. Conta o evangelista aqui que Jesus falou assim: quer ver como sou eu? Tem alguma coisa para comer aí? É desse jeito. Aí eles pegam e entregam um peixe para ele, peixe grelhado. Nossa, adoro peixe grelhado. Agora mais ainda. E Jesus come o peixe. Está lá escrito. Está lá escrito. Então, gente, o perispírito, os espíritos que aparecem, né, eles estão ali com o seu perispírito. É isso que dá a forma e mantém a forma. Já está com essa forma. Então, Jesus não foi diferente. Ele não veio derrogar a lei divina. Para encarnar, ele precisava da matéria, gente. Quem toma conta da matéria são os espíritos. Ele precisava da matéria. Então, ele veio conforme a gente conhece que vem todas as crianças e os bebês. Para isso, tomou de um corpo, de uma matéria aqui do globo, para poder pegar o perispírito. Ou é isso, ou a gente joga por terra o Evangelho de Jesus. Essa encenação, sabe? Seria uma encenação. Vou fingir que estou materializado, vou fingir que estou encarnado. Pelo amor de Deus, gente. Não tem lógica na doutrina espírita, não tem lógica em se falar em corpo espiritual do Cristo aqui enquanto encarnado. Se falar em termos de perispírito, tudo bem, mas encarnado, não, gente. Ele encarnou, né? E conservou ali o seu perispírito para poder mostrar. Lá em Apocalipse, João Evangelista, vocês sabem da história, ele foi levado em sonhos, já bem velhinho. Jesus, gente, Jesus pessoalmente assim, né? Em espírito foi lá, pegou João, João, vem comigo. E mostrou João o futuro, até o fim dos tempos. E lá pelo capítulo 7, versículo 13 e o 14, né? Ele está numa reunião. E fui levado a uma reunião onde tinha o Senhor, o Cristo, tinha Deus, o Criador e o Cordeiro, Jesus. E vários anciãos, e vários outros espíritos, e coisa e tal. E está lá o João comentando isso. E um dos anciãos me falou dizendo, um dos anciãos que estava lá já clarinho e tudo mais, com, né, com essa claridade do perispírito já elevado. Ele fala assim: estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são? E de onde vieram? Ele pergunta para o João Evangelista. No 14, João responde assim: e eu lhe disse, e eu disse-lhe, Senhor, tu sabes. O ancião, o senhor sabe. E o ancião disse-me, estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Então, o próprio ancião fez uma pergunta, uma retóricazinha ali, para ver o que é que o João falava. E o João falou, tu sabes, né? Ele fala, sei mesmo, ó, são os que vieram de lá, digamos assim, tá, gente? Estou aqui dando uma interpretação já, da grande tribulação. As pessoas que lutaram aqui no planeta Terra, uma, duas, três, 100.000 encarnações, seja o que for, tá? Mas que foram evoluindo, se depurando, foram branqueando as suas vestes, no sentido de que a luz foi se fazendo mais forte, a identificação com a luz divina e com essa mensagem que o Cordeiro deixou através do seu sangue, da sua vida. Sangue, para os antigos, para o povo hebreu, era vida. Perder vida, perder sangue era perder vida. Então, nós estamos falando daqueles que vieram de grandes tribulações, que passaram por um monte de perrengues, mas foram vencendo
seguindo os passos do Cordeiro, do Mestre Jesus. Aí estão ali já com as vestes brancas, já estão. Gente, pelo amor de Deus, isso aqui não é literal. A gente não pode entender assim, né? Então, não vamos fazer como os grandes sacerdotes aí de várias religiões, sobretudo da católica, que estão nas vestes brancas ali para aparecer para as pessoas. Quem gostar de branco, que gosta, não tem problema nenhum, né? Mas não é isso que define se a pessoa está elevada ou iluminada. Vocês sabem disso, a gente sabe disso. O próprio Jesus falou: o mundo, o reino de Deus não vem com aparência exterior. Eu tenho que me arrumar, claro, né, gente? Cuidar do corpo e da alma, tem que ficar limpinho, bonitinho e tal. Mas eu não preciso botar uma roupa bonita para, entre aspas, ver Deus, né, gente? Ou conversar com Ele. Posso colocar porque eu gosto. Aí é outra coisa. Mas que isso vai ser determinante para poder me colocar nessa roda de anciões aqui, anciões, e que vai me dizer que eu sou elevado, não é isso. Então esqueçamos o material, mas e sim da purificação do nosso perispírito, do nosso perispírito, tá? Aí sim, a gente vai se tornar um espírito puro. Aí nós não precisaremos mais encarnar. Continuaremos com o perispírito, numa matéria mais quintessenciada, mais elevada e coisa e tal, que ele vai nos acompanhar. Mas em que se transforma o espírito após a sua última encarnação? Necessidade da encarnação. Não preciso mais encarnar em corpos grosseiros. Se transforma a resposta dos espíritos. Espíritos puros, espíritos felizes ou bem-aventurados. Então é isso que a gente almeja, nos transformarmos em espíritos bem-aventurados, felizes, puros, sem necessidade de encarnar. Temos que parar com isso. Por mais que a gente goste do planetinha Terra, por exemplo, né? Chico adorava o planeta Terra. Falava que era maravilha. Mas ele mesmo falava certas vezes, né? Eu já contei isso aqui, que não queria mais, se for possível, não reencarnar mais, porque não queria mais passar pela fase da adolescência, por exemplo, né? Por exemplo, que é uma fase muito confusa. Nós temos que parar com esse movimento de encarna, desencarna. Encarna, desencarna. Para isso que veio o grande João Batista como precursor, falando: arrependei-vos, é chegado o momento, necessário que ele venha primeiro, e depois vem o Cristo. Arrependei-vos. Arrependimento, nós temos que espiar e temos que reparar os males, para que Jesus, definitivamente, o sangue do Cordeiro, possa fazer efeito em nós. Aí sim, a gente vai parar com esse movimento de encarna, desencarna. Nosso objetivo não é ficar encarnando, desencarnando eternamente, não, gente. Um dia nós vamos parar com esse negócio aí, tá? Para poder cooperar melhor com Cristo. Estamos tentando fazer a nossa parte aqui, mas precisamos avançar. Por isso que a gente evolui. Inclusive, vai ser o próximo assunto dos princípios fundamentais da doutrina, a evolução, tá? Então, gente, referências evangélicas, para a gente encerrar aqui, ó, algumas que trazem algo sobre perispírito, sobre aparições, né? Sobretudo aqui em 1 Coríntios, do 15, 40, 49, Paulo vai estudar isso maravilhosamente, tá? Apocalipse, Lucas, Mateus, Daniel, enfim, tem vários, né? Trouxe algumas referências aqui que vai ficar para a gente estudar a posteriori, né? Referências doutrinárias, então, com Kardec, né? Da obra básica, nós temos a Gênesis. Gente, olha só, Gênesis espiritual, os fluidos, passamento, né? As questões do Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns. Olha o tanto de coisas que Kardec, só Allan Kardec, nos 14 a 15 anos que ele esteve aqui encarnado aqui entre nós, trouxe para nós com a ajuda dos Espíritos. A Revista Espírita, ó, de 1958, falando das aparições, uma nova descoberta fotográfica, manifestações físicas, é a manifestação do perispírito. Nas obras subsidiárias, então, depois aí, deu tanta coisa, ó, o próprio Leon Denis, né, que a gente estudou um pouco agora, Emmanuel falando sobre perispírito especificamente,
Bezerra de Menezes, através do pseudônimo Marx, né, falando sobre o espírito e suas relações, tal, 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 evolução em dois mundos, com o André Luiz, então, tem trocentos assuntos, libertação, evolução em dois mundos, deixa eu ver o que mais, nos domina a mediunidade, obreiros da vida eterna, e assim vai, gente. Entre a terra e o céu, o Consolador, o Emmanuel vai explicar um pouco mais na questão 30, que é um livro lindíssimo, fantástico, Vinha de Luz, A Caminho da Luz, e assim vai. A Alma Imortal, Gabriel Delany, um grande continuador aí de Kardec. Enfim, gente, assuntos sobre perispírito, a gente tem uns montes. Uma vez estudado esse assunto, a gente tem que agora trazer para os nossos estudos do Evangelho de Jesus, para poder, quando a gente para quando a gente vê uma situação, a gente identificar ali este princípio. Quem apareceu ali? Foi o espírito tal, com o seu perispírito. Por que que apareceu isso? Por que que em sonho? Gente, o perispírito é o que nos apresenta, é o nosso cartão de visitas. Quando eu desencarnar, eu devo aparecer para vocês, muito provavelmente, não se assustem, tá? Com um óculosinho aqui e tal, papapá, esse meu jeitinho aqui. E se por um acaso eu tiver um pouco diferente, eu vou ter que me transformar, porque o espírito pode moldar isso, para vocês me reconhecerem, né? Porque senão vocês não vão me reconhecer, não. A pessoa, quando eu tiver um espírito iluminado, luz pura, vocês não vão conseguir me identificar. Rezem por mim, para que isso aconteça, que não demore muito, tá? Gente, tá aí, é o que a gente podia trazer agora nesse momento sobre o perispírito. Fica aberto aí para vocês comentarem qualquer coisa, tá? Fica à vontade. Denise, devolvo a palavra. Muito bom. Gostei muito. É um tema longo, né, que dá muita margem de reflexões e pensamentos, né? Essas questões das aparições, então tem muita coisa para a gente pensar, refletir e trazer no próximo estudo. Mas vamos lá. Silvio, você levantou a mão? Você gostaria de falar alguma coisa? Oi, Denise, boa noite a todos. Oi. Eu tenho uma dúvida sobre o perispírito. Eu queria perguntar para o Xaxá se o cordão de prata, aquele cordão que liga o espírito no corpo, ele faz parte do perispírito? Ele é parte integrante do perispírito ou é algo assim fora o perispírito? Obrigado. Silvio, segundo a literatura espírita, é sim parte integrante do perispírito, tá? O Então, perispírito. quando se liga ali, e normalmente através do cordão umbilical, é, é o perispírito que tá se ligando, né, ao corpo. Quando há o desenlace, o que é cortado, separado, é esse laço, tá? E é ele que nos acompanha aí quando a gente está em sonho, desdobramento, né, emancipado, enquanto estamos encarnados, ainda vivos aqui entre o mundo dos encarnados, quando a gente sonha, é nosso perispírito que está trazendo, deixando esse cordãozinho para trás aí, para ser puxado a qualquer momento aí, se for necessário. Obrigado. Eu que agradeço. Eu queria falar Edna, só uma coisa. Eu queria falar, muito embora eu não esteja com a voz boa, eu queria falar só uma coisinha. É, quando Jesus, após a crucificação dele no madeiro, né, e, e ele fez ali, ele teve a aparição dele para Maria de Magdala, ele escolheu Maria de Magdala porque, dentre todos os outros, ela era a que estava mais apacentada, estava mais calma, muito embora, né, tenha ocorrido essa situação toda, né, ela estava mais apacentada e mais calma, e ela pediu para que, né, ele pediu para que ela fosse até os discípulos para acalmá-los, porque, né, de uma certa forma, ele iria se manifestar espiritualmente para todos eles. E o mais consternado ali era Simão Pedro, né? Ele estava totalmente aturdido com tudo que tinha acontecido. E quando ele retorna, ele pergunta, né, para Pedro, fala para Pedro apacentar as ovelhas dele, né, os outros apóstolos. Então,
ela estava mais preparada para aquele momento, para acalmar os discípulos, pra trazer a, essa boa nova, né, dele. E eu achei isso assim incrível, né? Ela estava bem calma, uma mulher que era obcecada e que se tornou uma grande referência no meio dele. Muito bom. Lembrando, né, já que você falou que o perispírito é que traz, né, todas as nossas identificações, não é mesmo? Isso. Então, Isso aí. algumas áreas, não é, que a gente sabe, mais escurecidas e mais claras, referentes, né, algumas doenças, algumas coisas que vão devagarinho precisando ser tratadas para serem clareadas, né, ao longo das muitas reencarnações, né? Tem isso também, que a gente vamos lembrar disso também. Isso. Sim, lembrando aqui um livro Renúncia, eu acho um caso muito clássico, assim, muito bacana. Quem já leu, né? Vou ter que dar uns spoilers aqui, fazer o quê, né? Para quem não leu, mas assim, tem o protegido lá da mãe da Alcione, que ele, na realidade, ele perseguia um pouco a Alcione, né? Tinha muito interesse nela, mas ele acaba desencarnando. Tá lá no livro, é muito bacana. E ele tá por maus caminhos. Tanto é que ele era um mercador de escravos, né? E e começou a fazer muitas coisas ruins. Ele desencarna de um momento assim para outro. O Emmanuel até fala assim, um fato interessante aconteceu. Ele desencarnou, papapá, enfim, foi assassinado. No mundo espiritual, a mãe da Alcione encontra ele. Olha que coisa interessante. E ela faz um apelo. Nossa, meu filho, olha que situação que você se meteu e papapá. Olha as mãos que assinaram tantos decretos separando filhos de pais, de mães, ou seja, dos escravos. Ele mandava os pais para um canto, filhos para o outro e tudo mais. Hoje as tem mirrada. Uhum. Uhum. É assim que ela fala. Então ela, em espírito, vai lá no plano espiritual, olha para ele e ele está com a mão mirrada. Esses pés que te levaram para tantos caminhos e descaminhos, caminhos errados e coisa e tal, hoje tem ele manco, coxo. Gente, foi quase que imediatamente. O espírito, ele desencarnou, o perispírito dele, por causa que ele usou tão mal aquele órgão, aquele membro, ele começa a ficar com a mão mirrada e com os pés tortos. Ele nasce quase que imediatamente, não é assim, né, tem um espaçozinho de tempo. Ele passa a ser um irmãozinho de criação da Alcione. Quem leu o livro vai lembrar que é aquele momento em que aquele jovenzinho que nasce, que toca violino junto com a Alcione em praça pública lá. Ele com a mãozinha mirrada, tocando, e o pezinho torto. Você vê como o perispírito ele marca, gente. Ele marca. Aquilo Uhum. que a gente fizer e usar mal do nosso corpo aqui, como Uhum. disse Jesus, era muito melhor que a gente arrancasse e jogasse fora. Porque tendo, a gente pode ser motivo de uma queda nossa, né? Então, você vê como as coisas ficam impregnadas e nosso perispírito acaba absorvendo tudo isso e a gente vai ter que arcar com as consequências numa encarnação futura, tá, gente? Exatamente. E fazer o tratamento, né? E mudar, né? Essas questões, essas áreas densificadas, né? Para serem clareadas, né? Uma outra observação também é quando os médiums, né? O médium sabe quando ele vê um espírito, né? Se ele está encarnado ou se ele está desencarnado, não é mesmo? Pela densidade, não é isso? Né? Por essas questões de densidade. Então, ele sabe identificar. Você falou um negócio tão E interessante que eu lembro pelo Yami também, né? A presença do alguns, Yami na hora. Sim, para alguns, né? Alguns que conseguem pela. ver, né? Nesse nível aí. Mas você me lembrou um negócio interessante que é uma historinha do Chico, né? Que o Hum, Chico, imagina, né? Ele via, esbarrava com os espíritos, então tinha hora que ele chegou para uma senhora, uma anedotazinha, mas ele mesmo contava isso, que ele chegou e virou para ela assim, minha irmã, você está encarnada ou desencarnada?
né? Ela fala, tô encarnada, Chico. Ele, oh, graças a Deus, né? Enfim, pra você ver como é que era o Chico. Gente, conta o Arnaldo Rocha, que foi um companheiro do Chico durante muitos anos, e que Chico fez uma reforma no quarto dele, lá em Pedro Leopoldo, né? E o Arnaldo às vezes dormia lá com ele na casa dele. Fez uma reforma num quarto, né? Tá, e teve que ir para outro. Em que ele botou um cartazinho dizendo assim: estou no outro quarto, para os espíritos, sabe? Para os espíritos verem assim: ó, estou no outro quarto. Então, esse era o Chico, gente, é fantástico, né? Então, ele sempre Gente do tinha hora que ele céu. ficava na dúvida: está encarnado ou desencarnado? O que não tem o menor sentido, né? Mas enfim, né? E tem essa questão interessante pela nitidez de detalhes, pela coloração, né? Pela vaporosidade em tudo, né? Os mais videntes conseguem identificar bem o espírito encarnado do outro desencarnado. Bem interessante, né? Interessante mesmo. Mais alguma questão? Eu até teria que colocar, mas já terminou aqui, eu também tenho que sair. Dá Que tempo, é, dá tempo. que é assim, ó, eu estava participando de uma live, um palestrante que eu respeito, a Bessa, eu fiz a seguinte colocação, e eu queria colocar para Xaxá, para todo mundo aí. Hum, Tem algumas pessoas que têm um olhar de que a ressurreição não seria um desencarne, porque seriam de espíritos que não precisariam mais tornar. Então, ressurreição se aplicaria ao fato, por exemplo, da volta para a pátria de Jesus, que já é um espírito depurado. Então, ressurreição estaria associado ao retorno de quem não precisa mais. Queria saber de vocês o que vocês acham dessa denominação. Aqui em Coríntios, Paulo fala de algo parecido, né? Dá uma Uhum. ideia parecida. No sentido de Coríntios ali, do Paulo, eu não vejo como esses que não precisariam voltar mais, tá? Eu vejo como o corpo espiritual, sim, o perispírito, né? É uma explicação de que voltaremos, sim. A imortalidade da alma, ou seja, a alma imortal. Por conta disso, temos uma individualidade e que, se preciso for apresentar-se, vai apresentar através desse corpo espiritual e não do estar com Cristo, não precisar mais reencarnar, ou um estado de pureza. Não, eu não, pelo menos baseado no que está aqui no Paulo, que ele fala da vida, né? Até o próprio Wycliffe fala da vida aqui, não, atual e depois. Morreu o corpo, ficou o espírito com o perispírito. Então, eu vejo nesse sentido, viu, Magda? não, Você não tem. vê aqui, ó, aqui em Coríntios 15, começando pelo 12, a nossa ressurreição. E aí ele segue o raciocínio, é por isso que eu estou também falando, não no mesmo sentido, mas ele começa a ir por uma linha, e aí, enfim, Uhum, ele fala um pouco sobre isso. E ele fala de uma coisa interessante, quando ele fala de ressurreição de Cristo, que ele cita, aqui na nota de rodapé eu estou com a deixa eu ver qual que é essa aqui, só um pouquinho. Essa aqui é do estudo de Almeida, tá, Ferreira de Almeida? uhum, É que ele fala de primícias, né? Então ele fala que assim, ó, já no 15:17, a ressurreição de Cristo, aqui na parte de rodapé, a ressurreição de Cristo é parte integral da sua ação redentora, sem a qual não haveria perdão dos pecados. 15:20. Aí ele cita vários, Romanos, Atos, Pedro, uhum. enfim. Cristo, como as primícias ou primeiro fruto, garante com a sua própria ressurreição a dos demais. É, eu vejo como sendo uma comprovação da imortalidade da alma, repito aqui, porque realmente aqui fala, se se proclama que Cristo ressuscitou dos mortos, está no 12, 15, 12, né? Como é Uhum. que alguns dentre vós dizem que não há ressurreição dos mortos, né? E diz mais, Uhum. se não há ressurreição dos mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, a nossa pregação é vazia e vazia também a nossa fé. Acreditar em quê? Vão. Se morreu, acabou.
Isso é o materialista falando, né? Morreu, acabou. Cristo venceu a morte. Como é que ele trouxe isso para a gente? Aparecendo depois. Aparecendo Ele foi depois. pregado, ele foi crucificado, ele foi açoitado, ele foi vilipendiado, ele foi tudo, gente. Tudo aquilo que está no filme A Paixão de Cristo do Mel Gibson é aquilo mesmo, se não for uma coisa pior. Uhum. Ele volta, ele ressuscita, que era o termo conhecido, né? Ele aparece. Gente, se a gente não acreditar nisso, como diz aqui Paulo, a nossa pregação é vazia. Estamos falando para que isso aqui, né? Uhum. E vazia também a nossa fé. Acreditar nisso por quê? Vou curtir a vida. Morreu, acabou. Não existe a continuidade. E para provar a continuidade, por isso que os espíritos falam, é uma coisa além da fé. Porque quem voltou? O Cristo. Como? Está aqui, ele deu provas. Ele reencarna, desculpa, ele ressuscita, ele reaparece, ele materializa. Para alguns ele aparece visivelmente assim, para quem não era vidente. Ele vai no caminho de Emaús, conversa com alguns, eles não reconhecem, só reconhecem depois que ele fala algumas coisas. Ah, agora pelo que ele falou é o Cristo mesmo. Enfim, viu, Márcio? Eu vejo assim, eu tô com o Paulo, né? Até entendo, respeito aqui o que os estudiosos Alguns estão falam. falando aqui na nota, É, na nota de rodapé, mas é assim, é um estudo em cima de uma Bíblia, de uma coisa que eles até acreditam que existe uma alma tal, mas não como a doutrina espírita, né? Nessa continuidade da vida dessa forma, não, não. Essa questão né? da ressurreição é para algumas pessoas até bem assim que falam dentro da doutrina esse olhar da ressurreição como sendo já Ótimo. associada à pureza do espírito. Não, é isso mesmo. Bacana. É, muito- Ma- é isso Mas é mesmo. isso, enfim, se ele não tivesse ressuscitado, aí eu ficaria com o que a Edna comentou aí. Acho que foi a Edna, não. Quem foi que comentou, gente? Sobre Maria sobre de Magdala Maria Magdala? é a Edna. Foi a Edna, né? Então, Uhum. eu queria com ela, porque se não fosse essa ressurreição, essa aparição do Cristo, aqueles apóstolos, ai, sinto muito, todos, Uhum. como diz Emmanuel, temerosos, Uhum. medrosos. Ou homem Não, para ter medo, hein, justifica. meu Deus do céu, tinha que ser uma mulher ali para poder. Justifica muita coisa, né? Imortalidade da Uhum. alma, justifica muita E- coisa a ressurreição do Cristo. E a gente vai lembrar que só o Cristo, basicamente, foi o que ressuscitou. Pois então, é isso que eu estou Ou foi o falando, primeiro, ou foi o Denise. primeiro, É né? a Digamos assim, primícia, né? né? É a primícia. Teve É. outros, Ah, aí vão ter outras explicações, não é mesmo? é. A filha de Sim. Jairo não foi ressuscitação, ela só Não, estava não. dormindo, Jesus mesmo Isso. explicou, não é mesmo? Uhum. Uhum. Lázaro, É isso sabe? mesmo. Lázaro É. talvez estava em catalepsia, entendeu? Olha que coisa interessante aqui no 22. Uhum, Porque assim como 15, a nossa ressurreição em 15:22, tá? Porque assim como em Uhum. Adão, todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Então, Cristo Isso. ser vivificante. Então, também tem essa associação da ressurreição com o Espírito vivificante, que nesse caso é só Cristo. Todos só somos seres E viventes. quando a gente fala de ressurreição, a gente vai lembrar que aconteceu, é, e o corpo ficou inalterado, certo? Porque quando a gente fala de reencarnação, o corpo ele volta modificado, você entendeu? As pessoas reencarnam em corpos modificados, em mudanças até de sexo. É diferente reencarnar de ressuscitação. Fica bem claro isso. A gente pode até estudar Uhum. mais. Mas a ressuscitação, É esse o ponto dele. Eu esse é o também é ponto. isso. Esse é o É ponto. isso. Esse é Mas o ponto. Xaxá já está achando que não necessariamente, né? Não necessariamente. Tá falando com o, a questão da reencarnação, o corpo espiritual. Já Paulo, você está mais com esse olhar, né? Que lá atrás Paulo já falava desse corpo espiritual.
Sim. Mas aqui ele associa porque assim, ele usa palavras que têm muito a ver com isso, espírito vivificante, premissa, Uhum. a ressurreição em Cristo. Depois ele fala do Uhum. entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado. Eu fico muito mais na semântica, na organização da ideia, para poder, É porque com Cristo, sabe? nova pessoa, com Cristo, nova pessoa Com é, Cristo. entendeu? Uhum. Então, assim, Adão, gente, Adão é da terra, né, Adamar, repres- é, argila. exatamente. Então, esse é o primeiro corpo, né, com Adão, mas com Jesus nós temos o segundo, digamos assim. É o que ele representa, não é que a gente não tinha, né? Sim, Sempre tivemos juntos, mas com Jesus vem a confirmação. É o que o Paulo fala aqui, ó. Se a gente não acreditar nisso, a gente não acredita que Jesus ressuscitou, então. Então, nossa doutrina é vã, enfim, estamos aqui para quê, né? Então, acho que ali Jesus é a comprovação, que ninguém É. nunca tinha voltado dos mortos dessa forma, né? Digamos assim, Isso. ressuscitado É. como Isso. Jesus. O restante até teve umas ressurreições lá que foi Jesus que fez, mas como Jesus, não, o que ele Como Jesus, representa, não. né? Uhum. Então é isso, gente, é corpo espiritual. Uhum. Temos e vai acompanhar a gente durante muito tempo. A morte é só do corpo físico e é isso que eu acho que tem que importar. Claro, carece de mais estudos, né? A gente lê um pouco mais sobre o assunto. Tem muitos outros exemplos, né? Muitos outros versículos de outros capítulos aqui, Uhum. mas a gente vai firme e vamos tirando as dúvidas assim que for possível. Vamos estudar mais sobre isso, aparições e ressuscitação e reencarnação, né? Inclusive, a próxima aula seria um complemento, né? A gente vai falar um Isso, pouco seria mais um do assunto, não é complemento. isso? Isso, Excelente. Então, olha, imagina, vai ter assunto aí. vai ter Traz todas assunto, as Marcos. suas anotações aí para a Vamos gente. tentar clarear mais as ideias de ressuscitação, reencarnação, né? E as aparições, não é mesmo? Uhum. Vamos E esse tentar fato, né, clarear. de Jesus ser esse primeiro aí, né? Como traz aí Jesus é premissa. sempre muito especial, entendeu? Tudo especial vai acontecer com ele. E a E importância aí de é lembrar. premissa só para primícias ou primeiro fruto. Bonito, né? Primeiro fruto bonito. Sabe uma coisa que a gente pouco fala? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto em Fruto. vosso ventre. Isso. Primeiro fruto. Do vosso ventre, Jesus. É ele mesmo. É, muito bonito. Ficamos então assim. Para o nosso próximo encontro, vamos estudar um pouquinho mais sobre essas questões, tá bom? Cada um estudando um pouquinho, trazendo suas reflexões para o nosso encontro, para sedimentar bem essas questões de ressuscitação, Jesus, reencarnação. Focando mais, né, na ressuscitação mesmo e nas aparições. Uhum. Fica bom, tá? Vamos dar uma olhada nos versículos, né, que já foram colocados ali, preparar alguma coisa. Muito bom, pessoal. Isso. Posso pedir para você, então, Xaxá, fazer o nosso encerramento, Pode agradecendo ser. desde já a presença de todos, agora à noite aqui. Vamos lá, gente. Agradecer aí, né, a oportunidade do estudo em conjunto, que a gente pode somar as experiências de cada um e que possamos meditar em torno dos assuntos. Lembrando que ninguém tem a palavra final. Mas a gente aproveita então esse momento para, mais uma vez, elevar o pensamento a Deus, nosso Pai, a agradecer a Jesus, nosso mestre, irmão, amigo, e agradecer aos mentores espirituais que nos ajudam, nos auxiliam nesse estudo, que é uma verdadeira pesca de luzes para o nosso âmago, para a nossa alma. Que possamos meditar, ruminar em torno dos assuntos, ver se faz sentido. E se houver alguma dúvida, claro, a gente recorre aos amigos, não só aos encarnados, como principalmente aos desencarnados. Que possamos ter uma excelente noite de sono, possamos orar nas nossas orações noturnas e pedir ao Pai sempre a luz do entendimento.
e que se faça a vontade dele, antes da nossa sempre. Seja conosco, Senhor. Que assim seja. Boa noite, Que assim gente. seja. Boa noite a todos. Boa Melhora, noite a Zedinha. todos, Fica tudo bem, de meu amor. bom. Boa Até a noite semana a que vem, se Deus todos. quiser. Que assim Vou seja. interromper a gravação. Deus. Deus abençoe. Joia.